Olá, hoje fazemos memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Acompanharemos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: depois que o Senhor falou com tanta veemência contra aqueles que escandalizam, alertando-os por todos os lados, para que aqueles que são objeto do escândalo não se tornem tão preguiçosos, que para evitar um pecado não caiam no da negligência e tratando-se para que sejam perdoados em tudo, não se encham de orgulho. O Senhor os restringe neste ponto e ordena que sejam repreendidos, dizendo: portanto, se seu irmão pecar contra você, devemos considerar que muitas vezes o Senhor leva aquele que causou tristeza para aquele que ficou entristecido. É o que diz em São Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Se você se lembra que seu irmão tem algo contra você, vá e reconcilie-se com seu irmão. E o Senhor ordena noutra ocasião que quem sofre injustamente perdoe o próximo, conforme diz noutro lugar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, em São Mateus capítulo 6, versículo 12. Aqui ele encontra outro caminho porque não é o ofensor, mas o ofendido, que deve buscar a reconciliação. Como não seria fácil para o ofensor pedir perdão, por pura vergonha e constrangimento, por isso ordena ao ofendido que dê esse passo, a fim de corrigir o ocorrido. É por isso que ele diz: vai e corrija-o. E o Senhor não diz acusar, brigar, pedir vingança, mas corrigir, isto é, lembre de seus pecados, diga a ele o que você sofre por causa dele, porque ele está embriagado de raiva e vergonha e como se estivesse imerso em um sono profundo, e você, que tem saúde, deve ir até aquele que está doente. Por isso faz esta recomendação em relação a quem sofreu a lesão e não em relação a outro. Porque quem insulta o outro sofre mais facilmente a correção do insultado, principalmente se for feito sozinho. Não há nada que acalme mais quem insulta do que ver que quem pode pedir reparação cuida tanto da sua saúde. O Senhor manifesta nessas palavras que a inimizade é um prejuízo para os dois que estão em inimizade e por isso não disse: ele venceu a si mesmo, mas você o venceu. A partir daí se vê que tanto você quanto ele sofreram danos por causa de sua discórdia. O que devemos fazer, se não tivermos persuadido nosso irmão? O Senhor diz nestas palavras: e se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, etc. Quanto mais desavergonhado e teimoso ele for, mais é aconselhável aplicar-lhe remédios, mas sem levá-lo à raiva e ao ódio. O médico não desiste ao ver que a doença não cede, mas é nesse momento que mais se prepara para superá-la. Veja, então, como não deveríamos propor vingança, mas sim emenda em correção. Diante disso, ele não ordena que dois sejam levados imediatamente, exceto quando ele não quer se corrigir e mesmo neste caso ele não quer que as pessoas sejam ordenadas, mas sim que sejam corrigidas diante de um ou dois, como dispõe a lei, que diz: toda palavra que sai da boca de duas ou três testemunhas seja considerada estável, que é como se ele dissesse: você tem um testemunho, você fez o que era da sua parte. Note-se que ele não disse ao primaz da igreja:
amarre tal e tal, mas se ligar, os laços serão indissolúveis, como se deixasse isso ao seu julgamento. Vejam como o Senhor liga o incorrigível com duplos laços, com a pena atual, isto é, com a separação da igreja, da qual o Senhor já falou, quando disse: considerai-o como um publicano, e com a futura tortura de ser preso no céu, para que com a multidão de julgamentos a raiva do irmão possa desaparecer. Ou ele também disse: isso será feito por meu Pai. Para mostrar que ele concede ao mesmo tempo que o Pai, acrescenta: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas ele não disse simplesmente: porque onde estão reunidos, mas acrescentou: em meu nome, que é como se dissesse: se eu sou o principal motivo da amizade que alguém tem com o próximo, estarei com ele, se ele for virtuoso no resto. O que é que aqueles que concordam entre si não conseguem o que pedem? Primeiro, porque não pedem o que é melhor para eles. Segundo, porque quem pede não é digno e porque não tem as disposições adequadas. Por isso diz: se forem 2, isto é, aqueles que levam uma vida evangélica. Terceiro, porque imploram, exigindo vingança contra quem os entristece. Quarto, porque oram pelos pecadores impenitentes. São Jerônimo escreveu: você precisa saber que se seu irmão pecar contra você e te machucar por qualquer motivo, você não apenas terá o poder, mas até mesmo a necessidade, de perdoá-lo. Porque é ordenado que perdoemos os nossos devedores e nesta passagem se diz: se o teu irmão pecar contra ti, mas se ele pecar contra Deus, isso não é da nossa conta. Somos benignos em relação aos insultos de Deus, pelo contrário, retaliamos nos nossos. O irmão deve ser corrigido separadamente, para que não perca a honra e a vergonha e continue no pecado. Adquirimos nossa própria salvação através da salvação de outro. Também pode ser entendido desta forma: se ele não quiser te ouvir, apresente-o apenas a um irmão, e se ele não ouvir este, apresente-o ao terceiro, seja para que ele se corrija por vergonha ou por causa do seu conselho, ou assim que ele possa ver que você está agindo na frente de testemunhas. Além disso, se ele nem mesmo quiser ouvi-los, então deverá dizê-lo diante de muitos, para que todos o detestem e para que o que a modéstia não pôde salvar, a vergonha o salve. Daqui segue: e se ele não os ouvir, diga à igreja. Nas palavras: considerai o gentio e publicano, o Senhor nos dá a entender que devemos detestar mais aquele que, sob o nome de cristão, pratica obras de infiéis, do que aqueles que são claramente pagãos. O nome de publicanos é dado àqueles que buscam os lucros do mundo e exigem impostos através do tráfico, do engano, do roubo e de perjúrios horríveis. Como disse o Senhor: e se ele não escuta a igreja, considere-no gentio e publicano. Em São Mateus capítulo 8, versículo 17, poderia acontecer que o irmão, assim desprezado, respondesse ou pensasse desta forma: maneira, se você me despreza, eu te desprezo; se você me condena, eu te condeno. O Senhor deu aos apóstolos tal poder que não pode haver dúvida naqueles por eles condenados de que a sentença humana é confirmada pela sentença divina. Portanto, ele diz: em verdade te digo, tudo o que ligares. Por outras palavras, tudo o que precede chama-nos à harmonia e por isso promete-nos uma recompensa e, dizendo-nos que ele estará no meio de nós, encoraja-nos a marchar rapidamente para a paz. Também podemos entender esta passagem no sentido espiritual, no sentido de que onde o espírito e a alma e o corpo estão unidos entre si e não oferecem o espetáculo de vontades que guerreiam entre si, eles obterão o que pedem do Pai. Porque não há dúvida de que quando o corpo quer o mesmo que o espírito, o pedido diz respeito a coisas boas. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!